Oi, eu sou Silmara, esse é o Momento 1 da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia daquele puro suco da elite. Dia de trazer os meus livros preferidos que foram lidos no ano passado, de 2022. E tem uma certa quantidade razoável aqui de livros. E é com muita satisfação que eu venho recomendar cada um deles para vocês. E antes de começar esse meu quase top 10 livros em ranking, os recados de sempre, aproveita que você tá aqui e já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal para me acompanhar nessas próximas leituras desse ano. Lembrando que todos os livros que eu citar já vai ter esse spoiler e aqui embaixo na descrição tem o link de compra de cada um deles, se te interessar. Comprando com o meu link me ajuda muito porque eu ganho uma comissão sem mudar absolutamente nada no valor final da sua compra. Mas lembra também que tem o link geral que você pode comprar qualquer coisa sem ser livros, que me ajuda bastante também. Sem mais enrolação então, bora começar com esse ranking. E primeiro eu vou começar com uma menção honrosa. Por quê? Esse livro, na verdade, é uma releitura, então eu não costumo trazer releituras, né, pra vídeo de ranking de melhores. Mas esse daqui, preciso falar dele, que é o aclamadíssimo A Espera de um Milagre, do mestre querido Stephen King. E esse daqui eu já li, eu já reli. A última vez que eu reli já faz um certo tempo, né? Então, o sabor que foi reler esse livro é assim, é sempre muito bom. Eu tenho certeza, se eu tivesse lido pela primeira vez, ele estaria no meu top 3 esse ano, muito fácil. Porque pra mim essa história, assim, é absurdamente incrível. Todos os adjetivos exagerados que eu puder usar pra essa história, eu acabo usando. É uma história que ficou bem conhecida por conta da adaptação, que pra mim é igualmente incrível, né, com o Tom Hanks. E aqui vai contar a história de um desses guardas, que no caso é o Tom Hanks, né, que é o Paul. E ele trabalha ali no bloco dos presos, né, que foram condenados à morte, né. Do original é Green Mile, que é justamente o corredor verde, porque ele tem um piso ali esverdeado. E ali aparece um dos condenados, que é o John Coffey. Ele foi condenado pelo crime de homicídio e estupro de 2 menininhas. E aí tudo que o King faz aqui eu acho absurdo. Uma coisa que eu prestei atenção nessa última releitura que eu fiz foi que logo no início, no prefácio, o próprio Stephen King fala que muito da questão da alta aprovação, né, dessa história dos leitores dele foi graças a várias sugestões que a mulher dele deu, a Tabitha King. E eu fiquei pensando que essa mulher, ela realmente deve ter uma percepção, assim, incrível, porque desde o primeiro lançamento dele, que foi o Carrie, que ela foi lá pegar na lata de lixo, né, essa história e falou pra ele, insistiu pra ele publicar uma história que ele literalmente achou um lixo e que no final das contas é uma história, assim, que a gente lê muito até hoje e tem muita gente que gosta, né, eu sou uma das pessoas que amam a história de Carrie, então assim, pra essa mulher ter dado muito pitaco aqui nessa história, eu fico imaginando que ela deve ser, assim, visionária, que a gente tem muito a agradecer também, né? Que mulher! E aqui também o Stephen King conta que ele ficou muito reflexivo, né, de contar uma história de como seria se você estivesse no lugar desses personagens. Seja na pessoa que tá aguardando ali nesse corredor da morte e ele sabe que é uns poucos metros que ele caminhar até aquela cadeira, ele vai a óbito. Ou seja, sentir na pele como seria se você fosse o responsável por afivelar esse condenado ali na cadeira. Como seria se você estivesse no lugar da pessoa que liga a chave lá de força e ser o responsável, né, por concluir essa parte burocrática da condenação. E realmente foi a sensação que eu tive enquanto eu lia, né, a história. Você acaba se colocando no lugar de cada um desses personagens. E o King reflete muito, né, o que esse trabalho, né, desses guardas, o que esse trabalho faria na vida de uma pessoa, né? Como modificaria a pessoa, o que acrescentaria na vida dela. Então, assim, fora que lá nos anos 90, o King já levanta a questão do quão problemático é a condenação por pena de morte, porque a justiça, ela é extremamente falha. Então, acaba condenando pessoas inocentes e é uma condenação final, não tem como recorrer, não tem como fazer nada, se condenou e é aquilo, adeus. E como também acaba inocentando várias pessoas que são culpadas, seja pelo alto poder aquisitivo dela, seja porque é uma pessoa influente, conhece alguns contatos, seja por conta da cor, da pele dela. E tudo isso o King deixa muito claro aqui nessa história e definitivamente é o que eu mais gosto desse livro. O desenvolvimento dos personagens é uma coisa fora do comum. O King te faz gostar de um ratinho e faz também você odiar muito alguns personagens aqui. E eu acredito que esse seja um dos livros do King, pelo menos dos que eu li até agora, um dos mais sentimentais
Aqui não tem nada de terror, tem, claro, muita descrição de violência, tem o linguajar bem afiado do Stephen King, como ele geralmente tem, mas é um livro muito sensível. Eu amo demais e eu amei reler essa história e voltar para essa ambientação, para mim é perfeito. E agora, começando de fato esse top 10, eu vou deixar em aspas aqui, logo menos vocês vão entender. Em 10º lugar, eu coloquei o livro Confissões do Crematório, da Caitlin Dolce. E esse livro aqui, ele apareceu em 2 listas que eu fiz. Uma listando os melhores livros de terror e a outra lista listando os melhores livros de não ficção que eu já li. E esse daqui eu acho ele perfeito porque ele se encaixa muito bem nessas 2 temáticas. Inclusive, esses 2 vídeos, né, melhores livros de terror e melhores livros de não ficção, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de tudo que eu for falando que tem vídeo, vai estar tudo aqui na descrição. Esse livro aqui, ele tem o toque de terror porque ele vai falar sobre a morte, só que ele fala de uma forma muito crua, mas também muito bem-humorada, muito sincera. A única questão que eu acredito, o motivo das pessoas às vezes não gostarem tanto do livro, é por conta do título. Confissões do Crematório dá a entender que aqui tem alguma questão sobrenatural, alguma questão misteriosa, do que se passou nesse crematório. Só que, na verdade, esse livro é uma autobiografia e a autora, ela vai falar, né, de tudo que ela viveu trabalhando nesse local, mas que não tem mistério nenhum. Aqui, na verdade, a autora vai contar a experiência dela de como esse assunto morte persegue ela desde quando ela era criança e como isso fez com que ela se decidisse trabalhar nessa área como uma agente funerária nesse crematório. E aqui ela vai levantar várias reflexões de como a gente lida com o corpo pós a morte, como a gente acaba gastando rios de dinheiro com o que ela chama de culto da morte, porque são caixões caríssimos, é o local que vai ficar enterrado, que custa muito dinheiro, ou a roupa que coloca no cadáver, coisa que assim, já foi. E como também várias culturas diferentes lidam com isso, né, com essa despedida, de formas muito diferentes, né? Então, tem cultura que se despede de formas exóticas, né? Bem diferentes do que o que a gente está acostumado, né? Ela cita canibalismo aqui. Ela reflete como que a gente precisa maquiar o corpo para a gente poder lidar com aquele processo de velório, como a gente pode olhar e não se chocar, porque às vezes a gente ouve, né, uma pessoa ou outra falando, nossa, olha como ela tá serena, parece que ela tá tão em paz, até parece que ela tá dormindo, mas foi um trabalho para deixar daquele jeito, né? Porque dependendo da causa da morte, não é assim que fica o corpo. É um trabalho que foi feito ali, né, pra gente poder lidar com aquilo. Então, assim, todas essas reflexões que a autora faz aqui, eu achei incrível. Ela tem uma visão muito parecida com a que eu tenho a respeito da morte. E que não tem alusão nenhuma a sobrenatural, mistério, não tem nada disso. É tudo muito real, né? E eu acho que é justamente isso que faz esse livro ser incrível. Essa edição aqui da Dark Side é maravilhosa, eu não canso de babar em cima dela. E pra quem gosta dessa temática, recomendo demais. Em 9º lugar dessa lista ficou um livro nacional, que é o Sonata em Auschwitz, da Louise Valente, e também uma leitura fluida demais, muito gostosa. É uma ficção histórica que tem como plano de fundo a Segunda Guerra Mundial, e aqui vai trazer ligações familiares, né? Então, vai falar de uma jovem que ela é filha de um alemão e qual é a relação dela com um casal sobreviventes do Holocausto que vivem no Rio de Janeiro. Então, vai falar, né, o que eles têm em comum, qual que é a ligação entre eles e assim. É uma delícia. A descrição dos locais aqui é muito rica, desde quando ela descreve lá na Alemanha todos os locais, a rua, a padaria, até aqui no Rio de Janeiro, né? Ela vai descrevendo tudo muito bem, faz com que você consiga visualizar. Ela te apresenta todo o cenário, você consegue visualizar tudo aquilo. Então, assim, foi uma delícia e eu achei bem diferente. Até então eu não tinha lido ainda uma história, principalmente nacional, que fizesse essa correlação entre famílias brasileiras com os alemães. Eu achei tudo muito interessante. A escrita da autora é, assim, outro nível. Eu acho que pelo fato dela ter uma ascendência alemã, fez com que eu sentisse que ela tem familiaridade com o assunto. Deu a sensação que ela sabia sobre o que ela estava escrevendo. Então, assim, maravilhoso. É um livro para quem gosta também dessa temática. Incrível. Livro nacional. Maravilhoso, super também recomendadíssimo. Em 8º lugar ficou outro livro nacional e que foi um livro, assim, uma surpresa pra mim, jamais esperava que ele ia entrar como melhores do ano, que foi O Vilarejo, do Rafael Montes. E assim, o livro, gente, olha o tamanho dele, super curtinho, além de ter várias ilustrações aqui, mas assim, é uma história que me pegou demais. E primeiro que eu fui enganada, né, porque aqui, tanto o prefácio quanto o pós-fácio,
Tem uma história que o Rafael, na verdade, ele foi responsável por traduzir esses textos aqui, e que, na verdade, a história original era de uma língua morta que foi retratada por essa mulher aqui. Eu até falei sobre isso em algum dos vídeos aqui do canal e até me explicaram que, na verdade, foi o Rafael mesmo que foi o autor desses contos e que, na verdade, rolou uma espécie de jogada de marketing para dar, né, um tchananã a mais, né, nessa questão. E assim, me surpreendeu demais porque que criatividade absurda do Rafael. Aqui vai contar histórias, né, sobre esse vilarejo. Na verdade, são 7 histórias, né, como se fossem 7 contos. Só que todos eles têm uma ligação entre si. Todos eles contam, né, algo sobre esse vilarejo e eles têm relação também com os 7 pecados capitais. E o que a gente sabe é que nesse vilarejo coisas estão acontecendo, é um frio absurdo, as pessoas estão passando fome, elas estão desesperadas para sobreviver. E para isso, também elas acabam tomando medidas drásticas. Só que assim, é um livro bem gore, bem gráfico. As ilustrações, elas são perturbadoras. Vou mostrar uma aqui, que é a mais ok, assim, que não choca tanto. Ela é meio sombria e tudo mais, mas tem várias ilustrações aqui pavorosas. É bem perturbador, tem muita descrição de violência, tem abuso, escravidão, canibalismo, pedofilia, um grande arsenal de assuntos tensos reunidos aqui nessa história, e tudo retratado de uma forma bem crua. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, né, desse tipo de história. Eu vi algumas resenhas falando que parece que é violência pela violência, que é só pra chocar. Eu não tive essa sensação, principalmente por conta do final. Pra mim, tudo fez muito sentido. Eu entendi que é pra retratar realmente o que há de pior no ser humano. Então, assim, eu achei genial o fato de que você pode ler os contos em ordens aleatórias, né? Então, você pode, claro, o normal é você pegar o livro do início e ir até o final. Mas aí, quando você termina, você entende que se você começasse pelo último conto e fosse alternando os contos, né, a ordem que você vai lendo, não alterem absolutamente nada. Os contos, eles conversam entre si. E no final, tudo fica amarradinho. E aí você vai pegando informações, assim, é muito bom. Nossa, eu realmente me surpreendi demais. Amei muito esse livro. Em 7º lugar, vem aqui um grande clássico, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, nessa edição aqui lindona da Dark Side. Eu acabei alternando a leitura, eu lia um pouco no físico nessa edição, e aí eu ia alternando com o Kindle, né, que eu li a edição da Antofágica. Eu gostei bastante disso, deu pra ver que são traduções bem diferentes, mas as duas são muito boas, e desde o início, essa edição, principalmente da Dark Side, que foi a que eu comecei lendo, que tem um prefácio que introduz a gente à história, deixa bem claro que essa não é uma história de amor, é uma história de horror. E isso pra mim fica bem claro desde o início da leitura, porque todos os personagens aqui, ou assim, pelo menos a grande maioria, não são todos, né? Na verdade não, tem um ou outro ali que meio que se salva. Mas a grande maioria dos personagens são insuportáveis. Eles são extremamente grosseiros, eles não conseguem se comunicar de uma forma racional, eles ficam se xingando o tempo todo. Não existe aqui um mínimo de educação. As pessoas são muito mal-humoradas, nada tá bom, então assim, história de amor, pra mim tá bem longe disso. Pra mim, é claro, é uma história de horror, um verdadeiro terror tudo que acontece aqui. E eu não acho que seja romantizado, né? Apesar de retratar um casal, eu não acho que ele te mostra que, no final das contas, é uma coisa boa. Ou tentar justificar tudo isso, né? A forma de tratamento dos personagens. Pra mim, não é o caso. É justamente isso que me fez amar demais essa história. A forma como retrata essas pessoas, essas obsessões, o quanto acaba deixando as vidas delas, assim, deploráveis, e é que elas acabam levando literalmente pro túmulo. Eu achei muito ousado da parte da autora escrever esse tipo de história lá nos anos 1800, então sim, é perfeito. Essa edição aqui da Dark Side tem muita informação extra que eu gostei bastante, explica várias questões e problemáticas ao longo aqui dessa história, então assim, maravilhoso, absurdo, gostei bastante. Em 6º lugar vem o grande fenômeno desse booktube, que é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Foi o meu primeiro contato com a autora e o que falar mais, né? Dessa história que já não tenham falado. Eu acho que o hype é merecidíssimo, vale tudo isso mesmo. Eu acho muito difícil você finalizar essa história e não acreditar que você tá lendo sobre pessoas reais que realmente existiram e tudo mais. Eu acho que é um dom que a autora tem. Eu e muita gente pensa assim, né? Só que assim, isso aqui eu li o ano passado, né? Esse ano, a minha primeira leitura finalizada foi Daisy Jones and the Six. E assim,
Daisy Jones, pra mim, foi muito, muito bom, muito querido. Posso adiantar, né, que eu amei muito mais a Daisy, a banda, toda aquela construção de personagens. Mas aqui, como a gente tá falando ainda dos livros de 2022, em sexto lugar ficou esse daqui, muito bom também. Tenho só uma leve questão aqui com uma das personagens que eu não achei lá aquelas coisas, tive algumas questões com ela que me impediu de, no final, eu ficar emocionada, né, com essa personagem, mas coisa leve. Tirando isso daqui, livraço. Em quinto lugar dessa lista vem mais um livro do King, mas dessa vez no ranking, né, que foi o Insônia. E eu amei absolutamente tudo sobre essa história. Todas as páginas eu amei. Eu não vou falar tanto aqui, né, nesse vídeo, não vou me estender muito, porque ele também tem resenha aqui no canal, como eu falei, vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Mas lá a questão é que eu vou falar, sem spoilers, tudo que me fez amar nessa história, né, todas as pautas que o King levanta sobre a questão de aborto, violência doméstica, direito das mulheres, que aqui o King retratou através de uma personagem feminina, todas as ligações e referências com a saga Torre Negra, tem referência de cemitério, assim, tudo eu amei nessa história. Ele tem uma pegada também de ficção científica e que nessa parte, talvez ele dê uma certa viajada, só que não foi tanto esse o foco da história pra mim. A minha experiência com esse livro foi muito mais dessas outras pautas, essas outras questões sociais que me motivou demais a continuar lendo, querendo mais. Enfim, pra mim, assim, livraço absurdo, perfeito, 5 estrelas, favoritadíssimo, e do Stephen King foi essa a minha melhor leitura do ano. Daí, em quarto lugar, tem um livro aqui que me pegou demais, que foi O Impulso, da Ashley Aldrin. Esse livro aqui, ele me fez debulhar em lágrimas em pleno transporte público. Então, assim, a humilhação veio. Mas eu não acho que seja um livro com esse potencial de outras pessoas, né, terem essa mesma sensação, porque foi muito por questões pontuais e pessoais que me emocionou realmente por eu me identificar com um trecho aqui e outro ali. E esse livro, basicamente, vai falar sobre as consequências da maternidade compulsória. E tem vídeo dele também aqui no canal, em que eu justamente faço uma comparação com o livro Precisamos Falar sobre o Kevin, porque ele tem muitas semelhanças. A temática, ela é bem parecida, só que tem perspectivas bem diferentes, principalmente porque aqui a autora, ela é mãe. Já em Precisamos Falar sobre o Kevin, a autora não, ela optou por não ser mãe. Então são duas mulheres falando sobre a mesma coisa, só que de formas diferentes, e as duas formas são perfeitas. E esse livro aqui, ele é perfeito para quem gosta dessa temática de thriller psicológico, temáticas familiares, para quem quer ler e realmente ser pego pela história e não conseguir largar até você finalizar. Eu acho que ele tem uma fluidez muito melhor do que o Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu finalizei esse livro só com uma pequena questão, porque no final eu queria que ela me contasse mais sobre aquele final, eu queria um pouco mais de informação e por isso que eu acabei deixando ele com 4,5 de nota final, mas eu acabei favoritando porque a leitura inteira me deixou muito surtada. E fora também que é questão sutil, né? Quem queria mais informação era eu, não era obrigação da autora me fornecer. Então, assim, maravilhoso, perfeito. E agora vamos iniciar o top 3. E aqui eu dei 2 leves roubadas. A primeira porque esse próximo livro que eu vou falar, na verdade, eu finalizei ele no dia 1º de janeiro. Só que faltava um capítulo para eu terminar esse livro, que eu terminei no primeiro dia desse ano. Então, eu acabei colocando ele nessa lista, sim, porque a maior parte do livro eu li ainda em 2022. Que foi o livro A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. É o grandioso hype, né, do momento. E assim, que fantasia absurda, sensacional. Eu já estava preparada para o baque que seria esse livro, porque ele entrou em várias listas, né, de melhores do ano. Novamente, eu acredito que ele vale demais o hype. Já tô muito ansiosa para a continuação. Esse é o primeiro livro, né, da trilogia. O segundo livro eu acho que já estreia agora em março, se eu não me engano, né, que é a República do Dragão. E aqui, pra mim, a autora, ela fez um absurdo de reunir a parte de fantasia com muita descrição de ficção histórica. As descrições de guerra que ela faz aqui, nossa, me pegou demais. E apesar de você iniciar a leitura e tem uma jovem ali e tal, parece que dá a entender que tem uma temática jovem, ele não é um livro destinado a jovens, né? Tanto que logo no início ele tem um alerta ali de vários gatilhos, porque fala muito sobre descrição de violência, de abuso, de uso de drogas, fala muito de tortura, é a retratação de uma guerra, né? Então vai falar muito sobre a guerra e as consequências dela para essas pessoas. E a personagem principal aqui, a Rin, eu amei. Nossa, que personagem incrível. Teve uma hora ou outra lá que eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, né? Para com isso.
quando começa um romance aqui, mas logo a autora, ela já cortou isso daí. Então, assim, o foco não é esse. Essa menina, ela estuda horrores porque ela quer tentar mudar o destino, né, que seria traçado pra ela, que seria um casamento obrigatório. Só que ela estuda horrores pra passar nessa academia militar e ela consegue. Só que, depois que ela passa, a autora levanta várias questões sobre elitismo, meritocracia, preconceito por causa do tom de pele mais claro, mais escuro, o local de origem que você vê. Então, assim, é muito bem descrito, é muita reflexão que ela traz, assim, que faz muito parte do nosso cotidiano. A parte fantástica também é incrível, a questão aqui de poderes xamânicos, invocação da Fênix. Foi sensacional. Nossa, foi uma experiência ler esse livro. Ele até que é grandinho, né? Acho que ele tem aqui um pouquinho mais de 500 páginas, mas a leitura voou demais. E esse daqui foi meu primeiro livro que a gente debateu lá no Clube do Livro da Sil. Foi o livro mais votado, né, do mês. Que no caso a gente leu no mês passado, de dezembro, e a gente debateu agora esse mês de janeiro. Esse Clube do Livro é completamente gratuito, né? O foco nosso, na verdade, é ler todos os livros de crônicas de Gelo e Fogo, mas como são livros grandes, então eu coloquei um livro a cada 2 meses pra gente debater. Então, o primeiro livro, A Guerra dos Tronos, a gente vai debater no mês que vem de fevereiro. Então, ainda dá tempo. Quem quiser iniciar com a gente, dá tempo ainda de começar. E a gente vai intercalando. Eu vou colocando outros livros, né, pra gente fazer um debate todo mês, tá? A gente debateu esse daqui e foi sensacional, maravilhoso. Em segundo lugar dessa lista, vou dar uma roubadinha aqui novamente. E daqui a pouquinho eu explico por quê, mas quem ocupou este local foi O Cova 312, da Daniela Arbex, um livro de não ficção. E que a autora retratou bem demais a realidade política, a história do Brasil, tanto durante quanto pós-ditadura. A Daniela retrata essa investigação que ela participou, né, do caso do Milton Soares de Castro, que foi um jovem militante que integrou o primeiro grupo de guerrilha pós-golpe de 64. E essa investigação cobriu justamente o que, na verdade, seria o suposto suicídio desse jovem e que, na verdade, depois descobriu-se que foi homicídio causado pelos militares da época. E como eles forjaram documentos, né, para justamente simular esse suicídio, como a ditadura manipulou todos esses laudos e que a família, no final das contas, só descobriu tudo isso depois de 30 anos. Que eles foram descobrir aonde que o Milton estava enterrado, né, porque se foi suicídio, eles precisavam do corpo, né, aonde foi parar esse corpo que, na verdade, eles nunca viram, eles não fizeram velório, não fizeram nada. Então, eles só foram descobrir tudo 30 anos depois, que foi nessa Cova 312 que dá o título do livro. E quando eu li esse livro, foi bem em outubro, né, do ano passado, obviamente, época das eleições, e vários nomes da política que aparecem aqui são nomes que a gente lembra e que a gente reconhece até hoje. Então, vários aqui têm entrevistas. Foi um timing perfeito. Pra mim, esse livro, assim, é fundamental pra gente tanto se manter familiarizado, né, com a nossa própria história, quanto também pra gente ter uma pequena ideia, né, de como eram esses períodos conturbados e sombrios, né, do Brasil. E quem sabe, talvez, depois desse tipo de leitura, ajude a prevenir alguém aí de pedir intervenção militar e depois que é preso por terrorismo, falar que tá vivendo numa ditadura e que tá vivendo em campo de concentração. Mas assim, né? Isso aqui sou eu numa grande utopia, achando que qualquer tipo de leitura vá mudar fanatismo e ideologias das pessoas. E aqui eu vou ser obrigada a incluir nessa mesma posição outros 2 livros da mesma autora, da Daniela Arbex, porque eu li os 3 o ano passado e eu sou obrigada a mencionar esses daqui também, que é Holocausto Brasileiro e O Todo Dia Mesma Noite. Principalmente porque os 3 livros eu dei 5 estrelas e favoritei. Só que o Cova 312 foi o que realmente eu mais gostei por questões de política, por eu gostar mais, né, dessa temática. Só que esses 2 aqui são igualmente incríveis. O Holocausto Brasileiro vai falar sobre o genocídio que ocorreu no manicômio, que era conhecido como manicômio de Barbacena ou Colônia, lá em Minas Gerais. E o Todo Dia, Mesma Noite, vai falar sobre o incêndio da Boate Kiss, que ocorreu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que inclusive, no final desse mês de janeiro, a série de mesmo nome já vai ser lançada na Netflix. Então, assim, recomendo demais esses 3 livros da autora, 3 livros de não ficção. A temática que te chamar mais a atenção, sério, gente, começa. Dá uma chance para esses livros nacionais, livros de não ficção, de história.
Esses aqui têm uma linguagem muito dinâmica. Eu não vou dizer fluida, porque não é fluida, mas é muito dinâmica. Sério, gente, dá uma chance, vale a pena. E agora, a minha melhor leitura de 2022, que é muito diferenciada, porque é uma HQ. E eu não sou muito familiarizada, né, com as HQs, não tô muito acostumada a ler. Mas esse aqui me pegou demais, que foi o Persépolis, da Marjane Satrapi. Que leitura grandiosa, que leitura incrível, me deixou muito animada a ler mais, né, quadrinhos. Esse daqui é uma autobiografia, né, a autora ela vai contar como foi viver desde o período dela da infância até a vida adulta pós-Revolução Islâmica em 1979 e como isso impactou na vida dela, quais foram as consequências dessa revolução para as reflexões que ela fazia sobre família, sobre política, sobre sociedade, sobre religião. É um livro que ele apresenta muitas informações históricas, né, sobre esse período, só que principalmente o que mais me impactou é como a autora retrata momentos engraçados, momentos tristes, momentos tensos. Aqui dá pra ter uma ideia, né, de como é o traço da autora. Só que assim, são assuntos pesadíssimos, né, porque ela traz muita descrição da guerra, então traz muita violência também, tortura. Ela fala muito aqui sobre questões psicológicas, como depressão, como foi, né, ela ter passado por isso tudo, sem se colocar como uma posição de vítima, de mártir, de nossa, olha como eu sofri. Aqui ela retrata tudo de uma forma muito sincera. Fora que eu acho uma obra-prima, o traço dessa mulher eu acho perfeito. Eu acho que é na simplicidade que ela consegue retratar as expressões faciais de uma forma assim absurda. Você olha e você capta muito do sentimento só pela ilustração, pelo menos essa sensação que eu tive. E que foi assim, absurda, é uma riqueza de informação. Eu recomendo demais, porque, nossa, é difícil você terminar essa leitura e não ficar interessado em saber mais, né, sobre isso. Espero que vocês tenham gostado dessas recomendações e me deixem aqui embaixo nos comentários quais livros pra você foram os melhores ou o melhor livro de 2022, para eu também colocar aí como meta para mim. Quero pegar também recomendações com vocês e muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo, um beijo e tchau!